Olá pessoal, estamos aqui para mais uma resenha de livro. Esse canal, para quem é novo, ele trata de assuntos teológicos e cultura em geral. E todas as quintas-feiras nós temos esse programa que vai ao ar e faz a resenha de um livro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, comente, compartilhe, curta, para que o canal possa alcançar mais e mais pessoas. O livro que trago para vocês hoje é o Verdades do Evangelho contra Mentiras Pagãs, de Peter Jones. É um livro bem curtinho, mas que tem muito a acrescentar e nos fazer entender todas as problemáticas culturais que nós enfrentamos nos dias de hoje. Então, questões como o feminismo, o aborto, etc. e tal, são tratadas, não especificamente, mas você conseguirá entender as raízes de todas essas agendas, que são muito mais raízes pagãs do que políticas mesmo. Então, é o retorno a Roma, né? O Império das Trevas contra-ataca. E aqui, nesse livro, o Peter Jones vai elucidar essas questões, vai nos dar luz sobre o que de fato está acontecendo e quem de fato está por detrás dessas mentes pagãs. Peter Jones possui um Master of Divinity pela Gordon Cole Theological Seminary, tem mestrado em teologia pela Harvard Divinity School e doutorado pelo Princeton Theological Seminary. Foi professor do Westminster Theological Seminary nas áreas de teologia do Novo Testamento e grego do Novo Testamento. Tá aqui no último vídeo, vai lá, que o autor daquele livro, ele estudou na mesma universidade, fez o seu mestrado e o doutorado na mesma universidade em que o Peter Jones lecionou. Eu não sei se eles foram contemporâneos, se o Peter Jones chegou a ser professor dele, mas é a mesma universidade. O Peter Jones também lecionou por 17 anos na Faculdade Teológica Reformada da França. Esse livro eu comprei por um valor aqui simbólico, paguei menos de R$ 30 nele, um livro curtinho, como eu disse para vocês. O Peter Jones passeia por praticamente todo o cânon da Bíblia, né? Ele vai, diferente do último livro que nós desenhamos, que trata de um livro do cânon específico, o Peter Jones, para dar base ao que ele está defendendo, ele passeia pela Bíblia, né? O livro é dividido da seguinte maneira. Primeiro, ele apresenta uma mentira pagã, as suas consequências para a sociedade e para o indivíduo. E no fim de cada capítulo, depois de apresentar essa mentira, ele apresenta um breve questionário, para que você fixe as informações que ali foram, te foram dadas. Depois segue-se uma verdade do Evangelho que contrapõe-se a essa mentira pagã, as suas consequências benéficas para a sociedade do indivíduo, e no final ele traz um dos solas da Reforma. A Reforma Protestante ela está baseada em 5 princípios, e são eles sola Escritura, só Cristo, sola Fide, sola Graça e sola Deo Glória. Então, soma só Cristo, só fé, só Escritura, só a graça e só a Deus a glória. O livro é repleto de referências bíblicas, como eu disse para vocês, e com ele nós seremos capazes de entender todo esse processo de infiltração na igreja. O que Deus não fala especificamente, mas eu posso dividir em 3 aspectos de infiltração que sofremos na igreja: um aspecto religioso, um aspecto político e um aspecto secular. Do ponto de vista religioso, você tem a interferência de outras religiões, não digo que consciente, mas isso ocorre na religião cristã. Então, é aquele processo ecumênico, né? Todo mundo, todos os caminhos levam a Roma, né? Todos os caminhos levam para o céu. Você não precisa ser cristão para ir para o céu. Confrontando o senhorio de Cristo e o artigo definido das palavras de Nosso Senhor, de que ele é o caminho, não um dos caminhos. Você pode ter a sua religião, isso não é um problema, mas você automaticamente entende que a sua religião é a verdade. Você não briga com os outros por isso, mas você entende que a sua religião é a verdade e implementar aspectos de outra religião na sua não é legal. Ah, Acho que nenhum muçulmano ficaria muito feliz se os aspectos de trindade começassem a adentrar no âmbito de uma mesquita e ali o imã começasse a defender que Alá é 3 em 1. Não ia funcionar dentro do ambiente islâmico. A mesma coisa não funciona no nosso ambiente. Então você tem desde o processo de símbolos judaicos fazendo parte de cultos cristãos. Essas críticas são mais ligadas ao meio evangélico. Cultos de matriz africana, ritos de matriz africana, fazendo parte de cultos evangélicos. Então você tem o pessoal rodando, você tem o pessoal batendo a tabaque, batendo a cabeça no chão.
E do ponto de vista político, você tem a infiltração ah, de partidos políticos no seio da igreja. A Igreja Católica sofreu muito com isso, com a infiltração por meio da teologia da libertação, tá certo? De políticas de esquerda, e no ambiente reformado não seria diferente. A raiz é a mesma porcaria, só com um nome diferente, chama-se Teologia da Missão Integral. Se você vê esses nomes, já fique esperto que tem coisa podre, tem fruto podre vindo aí. E do ponto de vista secular, nós temos as pautas que estão em voga no momento, que são as pautas da moda, então, feminismo, ideologia de gênero, tudo isso fazendo parte e se infiltrando na igreja. Há menos de um mês, o rei Charles, que é chefe da igreja da Inglaterra, ele elege como chefe religioso de fato, né, uma mulher como líder da igreja, abaixo dele, como líder da igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. Primeira vez que a igreja anglicana tem uma liderança feminina. Isso é um aspecto de infiltração do secularismo na igreja. Embora em ambientes mais evangelicais você já tinha esse formato, com pastoras, etc. e tal, mas quando você tem uma igreja de peso e de poder como a igreja mexicana, isso começa a demonstrar como está sendo infiltrado mesmo. Né? Aí você começa a perceber como o paganismo está em todas as áreas da nossa vida. A gente começa a perceber que para onde a gente olha tem um retrato de Roma voltando, não é? Então, por exemplo, há uns 15 dias atrás, de livre e espontânea pressão, por minha namorada, eu fui assistir um novo filme da Cissa Guimarães, que, enquanto comédia direcionada ao menino, ela não perde nada às comédias gringas, tá certo? Falando aqui, devemos ser honestos. Então, comédia é boa naquele gênero de comédia, né? Não é o meu gênero de comédia, mas é uma comédia que não perde pro pessoal lá fora. Mas ali você começa a perceber elementos de paganismo. Então, por exemplo, o pessoal no meio do mato, com, com restrições dietéticas e de higiene severas, pratica um culto de origem indígena. Então, você tem a moça de origem afro, você tem o galego do olho azul, você tem o gringo, todo mundo batendo tabaco e tomando droga, né? Para poder ter contato com o mundo espiritual num rito indígena, portanto, assim dizer. Você percebe as consequências disso em uma libertinagem sexual sem responsabilidade alguma ah, com o sentimento alheio. O tom do filme vai demonstrar essa maluquice que é o paganismo, que é um negócio extremamente contraditório. É a liberdade e a restrição. Então é a liberdade com um monte de porcaria, mas a restrição para coisas assim que você acha assim. É o negócio da Inglaterra alguns anos atrás, né? O pessoal estava lá debatendo a liberação de drogas e, ao mesmo tempo, Sua Majestade, a Rainha Elizabeth, estava lá, né? Por meio de seu governo, eh, restringindo mingau de aveia. Porque droga não faz mal, mas mingau de aveia é um negócio assim terrível para as crianças. Não pode ter propaganda de mingau de aveia na televisão porque vai ter problema. É, Então, veja, aquilo que antigamente era motivo de chacota por causa de um ambiente de mentalidade iluminista, de avanço científico, agora faz parte da vida social de todo mundo. Né? Então, não precisa ir muito longe. Se você for num domingo de manhã, no Parque do Ibirapuera, você vai ver algum idiota abraçado numa árvore para extrair boas vibrações. Né? E isso não fica só nos ambientes de alta classe, da alta burguesia paulistana ou carioca. Isso já está nas classes mais baixas de nossa sociedade. Então, conceitos de que o bem é só uma outra cara do mal, que é o aspecto yin e yang, já faz parte da mentalidade do brasileiro. A lista de pessoas que praticam yoga e etc e tal. Tudo isso é um retorno, é acreditar que a cosmovisão pagã oriental ela é superior à cosmovisão cristã que sustenta o Ocidente. Sendo assim, com esse livro, Peter Jones ele traz de forma clara, contundente e de fácil compreensão quais são os venenos e o verdadeiro antídoto, abrindo os nossos olhos para a problemática que aflige a sociedade ocidental. Então, se você gostou,
Compartilhe, tem link do livro na descrição do vídeo e nos siga sempre. Muito obrigado pela sua atenção.